Olá, meu nome é Denise Carvalho e estamos aqui para apresentar novamente mais uma palestra da Associação dos Diabéticos de Americana que trata sobre adoçantes, ou como preferirem o nome mais, digamos, científico, edulcorantes. Por que resolvi adotar esse tema como palestra? Porque eu tenho visto muitas dúvidas acerca dos adoçantes, principalmente para a população de pacientes diabéticos que nós atendemos. Por que existem essas dúvidas? E o que significam adoçantes inicialmente, ou edulcorantes, que é o nome realmente com o qual a ciência trata os adoçantes? Adoçantes, não segundo a minha definição, mas segundo a definição dos órgãos competentes, como a Anvisa no Brasil ou a FDA, que é a Food and Drug Administration, nos Estados Unidos, que seria uma Anvisa deles lá, que regulam e regulamentam, né, toda a circulação de alimentação e medicamentos, e quais seriam, né, as vantagens e desvantagens para se estar permitindo, que esses órgãos permitem, a veiculação desses tipos de produtos nos países respectivos, Brasil e Estados Unidos. Então, adoçantes, segundo esses órgãos, ou edulcorantes, são todas as substâncias que adoçam os alimentos aos quais eles são inseridos. Então, o próprio açúcar adoça, ele seria considerado adoçante. Na realidade, o que a gente usa para substituir o açúcar é que são chamados de edulcorantes e que podem ser substâncias naturais, extraídas de plantas, por exemplo, como a estévia ou a talmatina, ou então substâncias artificiais, que são formadas até mesmo do petróleo, como a sacarina. Então, a definição exata de edulcorantes e adoçantes são substâncias que adoçam quando inseridas dentro de um determinado alimento. Para que seriam indicados esses adoçantes? Para que população, para quais grupos seriam indicados os adoçantes? Eles, na realidade, hoje em dia, eles são utilizados por várias parcelas da população, tenham ou não alguma patologia. Mas, inicialmente, eles foram formulados, foram criados para adoçar alimentos à substituição do açúcar, principalmente para a população de pessoas com diabetes mellitus, que tem, sim, uma sensibilidade ao açúcar, ao carboidrato simples, que, como a gente viu na palestra do mês passado sobre açúcares, eles promovem uma elevação da glicemia extremamente rápida e numa velocidade grande, numa quantidade grande, promovendo um aumento muito grande. E para quem tem diabetes, esse aumento rápido e em grandes quantidades pode representar uma hiperglicemia e ter as suas complicações agudas para tal. Então a gente trocaria, né, os açúcares pelos adoçantes, que vão adoçar os nossos alimentos da mesma maneira. O que existe, de certa forma, é que a mídia em geral, ela nos coloca, às vezes, contra os adoçantes. E a população em geral, principalmente aqueles que precisam trocar o açúcar que adoça pelo adoçante, elas ficam na dúvida. E o que a gente vê é que existe uma necessidade dessa população de pessoas com diabetes para poder utilizar, né, esses adoçantes. Muitas pessoas não conseguem, como a gente viu também na palestra do mês passado sobre açúcares, por conta da dependência fisiológica e emocional que nós temos do carboidrato simples, que é o açúcar, deixar de adoçar os seus alimentos. Então a gente sugere, como nutricionista clínica, a substituição do açúcar pelos adoçantes. Mas aí muitos pacientes em consultório, eles vêm com essa dúvida. Mas eu ouvi que o adoçante tal faz mal à saúde, eu ouvi que o adoçante tal causa essa doença, como é que eu faço se eu preciso adoçar, se eu gosto do sabor doce? Então vamos lá por partes. No nosso organismo, o local que define a sensação de sabores é a língua. Se a gente mostrar a língua pra gente no espelho, a gente vai ver que a nossa língua ela é toda pontuadinha.
Essas pontuações, elas são na realidade terminações nervosas responsáveis pela sensação do sabor. São as papilas gustativas. Na pontinha da língua, a gente tem a recepção do sabor doce. Na lateral da língua, nós temos a recepção do sabor salgado. Mas no centro da língua, a recepção do azedo. E lá atrás, quase na nossa faringe, na nossa garganta, a recepção do sabor amargo. Todo e qualquer tipo de adoçante, de edulcorante, seja natural ou artificial, eles vão ter um poder de doçura muito maior, às vezes 1000 ou mais de 1000 vezes mais doce que o próprio açúcar. Então eles adoçam muito mais. O que significa isso? Que eu preciso de uma quantidade menor de adoçante para adoçar na mesma quantidade de açúcar. Por isso que a gente usa gotinhas, por isso que a gente usa pozinhos em pequenas quantidades e não em grandes quantidades, como a gente usaria se fosse o próprio açúcar, porque eles têm esse poder de doçura muito maior. Aí a pessoa que vai usar o adoçante, ela pode, por falta de conhecimento, praticar uma das causas que os pacientes vêm e retornam para a gente dizendo que o adoçante é horrível. Como eles têm esse poder de doçura muito maior que o próprio açúcar, quando a gente coloca uma quantidade muito grande do adoçante, por ele ser muito mais doce que o açúcar, a ponta da língua, que seria responsável com as terminações nervosas que vão sentir o sabor adocicado, não registram aquele sabor que é tão doce, porque eu coloquei muita quantidade de adoçante. E aí a única forma, o único local da língua que vai ser, de certa forma, sobrar ali para identificar o sabor, porque ele vai ter que identificar o sabor, é lá perto da garganta, lá perto da faringe, que são o sabor amargo. Então as pessoas chegam para nós, nutricionistas, e falam: aquele adoçante X amarga tudo em vez de adoçar. Na realidade, a gente vai fazendo a anamnese alimentar e a gente vai verificando que aquele paciente usou uma quantidade muito maior do que ele devia de adoçante. E isso ocasionou esse sabor amargo. Como é muito mais doce que o açúcar, se a gente utilizar uma quantidade muito superior, muito grande, e essa quantidade ela está lá atrás do rótulo de cada adoçante que a gente comprar, qual a quantidade específica que eu devo usar para adoçar a mesma quantidade que eu usava de açúcar. E se eu ultrapassar aquela quantidade, a gente vai sim sentir não o sabor adocicado da ponta da língua, mas o sabor amargo lá da nossa garganta, lá da nossa faringe. Por isso que às vezes amarga. E a gente vê na anamnese que o paciente fala assim pra gente: olha, eu pego o adoçante, se ele for líquido, e espremo o recipiente dele no alimento que eu quero adoçar. Não é dessa forma. Geralmente, no rótulo dos adoçantes, a gente verifica que não se ultrapassam 5 gotas, mas vai variar para cada adoçante, por isso eu tenho que verificar a quantidade específica de cada adoçante que a gente comprar. Então essa é uma das causas que às vezes as pessoas viram a cara para uma substância que foi aprovada, né, que está no mercado porque foi aprovada e foi considerado seguro. Outra característica que os adoçantes têm que ter é a IDA ou DDA. IDA não é o nome de uma senhora, não. IDA é ingestão diária aceitável. Ou DDA, dose ou dosagem diária aceitável. Cada adoçante tem a sua. E cada adoçante, para ter essa IDA ou DDA, são feitos testes nos quais avaliam por quilo de peso ideal a quantidade daquele adoçante. Então não adianta eu pegar o peso que eu estou agora se eu estiver fora do meu peso ideal. O peso ideal ele é calculado baseado em várias nuances.
desde a estrutura física, a idade, a quantidade calórica que a pessoa gasta, as atividades que essa pessoa desenvolve. Então, o peso ideal precisaria ser calculado por um profissional especializado como nutricionista, o educador físico ou o médico, ou algum profissional da área da saúde que tenha uma especialização em nutrição ou em educação física, por exemplo. Enfim, é específico o cálculo desse peso ideal. Então, como é que é feita, voltando aos adoçantes, a IDA, a ingestão diária aceitável, e cada adoçante vai ter a sua? É uma dosagem que eu não poderia ultrapassar, porque senão, ultrapassando essa dosagem, é que causariam talvez alguns malefícios à saúde dos indivíduos ou das pessoas que precisam utilizar ou que querem utilizar os adoçantes. Então, no caso, ela é feita, cada adoçante tem uma quantidade específica e a gente multiplicaria essa dosagem pelo quilo de peso ideal de cada pessoa. Um exemplo, a sacarina, que é um adoçante artificial, foi um dos primeiros adoçantes artificiais a serem descobertos, isso lá em 1876, a IDA dela é de 5 miligramas por quilo de peso. Então, a gente coloca 5 vezes, se a pessoa tiver um peso ideal de 50 quilos, 5 vezes 50. E aí a gente vai ter a dosagem total diária que aquela pessoa pode usar de sacarina. Essa dosagem de 5 miligramas é para sacarina. O ciclamato vai ter outra, a estévia vai ter outra, a sucralose vai ter outra dosagem. Mas ela é sempre feita dessa forma. E essa dosagem máxima, que se multiplica pelo peso ideal de cada pessoa, ela é encontrada por essas pesquisas e administrada, no caso do Brasil, pela Anvisa. Então, cada um vai ter a sua, certo? Então, se a gente não ultrapassar essa quantidade, não há riscos à nossa saúde, não há riscos no desenvolvimento de várias patologias que os pacientes chegam e trazem para a gente, que talvez o adoçante possa causar. Existem contraindicações dos adoçantes? Existem. Alguns adoçantes não podem ser usados por pessoas que têm uma doença chamada de fenilcetonúria, que é identificada naquele famoso teste do pezinho, quando ainda recém-nascido, 7 dias depois de nascer. Esse teste identifica, entre tantas outras patologias, essa que é a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma patologia na qual a gente tem a deficiência na transformação de um aminoácido. Aminoácido a gente pode definir como produto final de digestão das proteínas, que eu encontro na carne, no leite, nos ovos, nos feijões ou todos os grãos que dão em vagem, enfim, na albumina, que é a clara do ovo. E a fenilalanina, sendo um aminoácido, ela precisa ser transformada em tirosina. A tirosina é um outro aminoácido, só que não essencial, ou seja, o corpo fabrica a tirosina dentro do nosso próprio organismo humano para formular, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor da paz, da tranquilidade, né? E se a gente não tiver fenilalanina, não há essa transformação em tirosina. E se a gente não tiver uma enzima, uma substância que transforma essa fenilalanina em tirosina, a gente desenvolveu a fenilcetonúria, que é uma doença genética e que precisa ser descoberto o mais rápido possível, assim que a criança nasce, por isso é feito no teste do pezinho, porque, como a gente citou, a fenilalanina é um aminoácido presente nas proteínas e o leite materno apresenta a fenilalanina, e se essa criança fizer uso, do leite materno como se deve fazer, ela pode desenvolver um retardo mental, porque vai haver um acúmulo desse aminoácido que a nível de sistema nervoso central pode causar uma deficiência na transformação e no crescimento desse sistema nervoso central. Então, quem tem fenilcetonúria tem que fazer uma dieta extremamente restritiva que não tenha a fenilalanina. E o aspartame, que é um dos adoçantes,
ele é formado por fenilalanina na união com outro aminoácido, que é o ácido aspartico. A junção desses dois aminoácidos desenvolve-se o aspartame, que dá um sabor adocicado aos alimentos que eu for utilizar ou inseri-lo para adoçar. O aspartame, então, seria contraindicado para pessoas que têm fenilcetonúria por todas essas razões. E o aspartame tem uma peculiaridade. Como ele é uma proteína, ou seja, a junção de dois aminoácidos, ele desnatura muito rápido em altas temperaturas. Quando a gente vai produzir algum alimento que seja à base de carne, por exemplo, há uma mudança na estrutura molecular e a gente diz que essa proteína da carne, por exemplo, ela desnatura. Então, quando eu aqueço o aspartame, que são formados por duas estruturas de aminoácidos, fenilalanina e ácido aspartico, eu desnaturo. E aí ele perde esse sabor adocicado. E aí realmente ele vai amargar. Então, o aspartame é um dos adoçantes que não devem ser usados em altas temperaturas. Muito se fala também que o aspartame traria algumas doenças. Mas eu vou fazer uma pergunta. Se o ácido aspartico e a fenilalanina, que fazem conjuntamente o sabor do aspartame ser doce, ou seja, eles formam o aspartame, e eles estão presentes nos alimentos de origem animal e vegetal, que são os grãos que dão em vagem, será que se eu comer o aspartame e comer esses alimentos, eu também não correria o risco de desenvolver doenças se eu comer esses alimentos que são fontes de ácido aspartico e fenilalanina? A não ser que eu tenha fenilcetonúria, o aspartame não é contraindicado. Então é para vocês pensarem. O que eu encontro no aspartame, eu encontro em alimentos também. Então eu também, se o aspartame causa malefícios à minha saúde, eu não poderia estar usando os alimentos que são fontes de aminoácidos, ácido aspartico e fenilalanina, que formam o aspartame. É só para ficar um adendo aí para vocês pensarem. Outra contraindicação que os adoçantes poderiam ter também seria com relação àqueles que vêm conjuntamente formulados para terem, digamos assim, uma maior solubilidade ao sal, que é o sódio. Então, muitas vezes a gente vai encontrar principalmente a sacarina e o saclamato. Se eu virar o rótulo e ler quais são as formulações, os princípios ativos desse tipo de adoçante, eu vou ver que a sacarina e o ciclamato, para terem uma solubilidade maior, estão misturados, estão associados ao sódio. Então, pessoas que têm pressão alta não poderiam fazer uso desses dois tipos de adoçantes quando eles vêm associados ao sódio. Existem, mas pouco no mercado, a sacarina e o ciclamato associados ao cálcio. Então, as pessoas hipertensas poderiam usar ciclamato e sacarina, que são associados ao cálcio, mas não poderiam usar o ciclamato e a sacarina, que são associados ao sódio, para não correrem o risco de terem um aumento de pressão arterial sanguínea. A gente também tem uma população muito especial, aliás, duas populações muito especiais, que são as gestantes, que podem, durante o processo de gestação, desenvolver o diabetes gestacional. E aí fica na dúvida, eu tomo ou não tomo o adoçante? Eu adoço ou não adoço os meus alimentos? Então, o que a gente orienta? Como a gente disse, cada adoçante tem a sua ida, ingestão diária aceitável. Então, no caso da gestação, como a gente tem um ser em formação, não há, de certa forma, contraindicação à utilização de alguns tipos de adoçantes, principalmente se eles forem naturais, como a estévia ou a talmatina, por exemplo. Mas eu, particularmente, como profissional, eu prefiro que a gestante, por estar formulando um novo ser, se ela conseguir não utilizar o açúcar e não colocar nenhum adoçante para substituir esse açúcar,
eu prefiro que ela tenha esse tipo de dieta, pelo menos até o final da sua gestação. Por quê? Porque não se indica adoçantes para crianças menores de 2 a 3 anos. Porque o organismo da criança, principalmente o sistema digestório, ainda está em formação. Vejam, durante a vida intrauterina, o nosso aparelho digestório, basicamente, ele está colabado. Ele está junto, ele não tem por que ser utilizado. Ele vai começar a ser utilizado a partir do momento que ocorre a amamentação, que começa a primeira ingestão de alimentos através do colostro. Então ele está colabado, ele está juntado. Não há necessidade de alimentos na vida intrauterina pela via digestória, e sim pelo cordão umbilical, que é via sanguínea. Então, por conta dessa gestação, dessa formação de um novo ser, eu não indicaria a utilização por parte da gestante, a utilização dos adoçantes. Mas cada caso é um caso, então a gente precisa avaliar de forma individual, né? E assim, o que eu gostaria de deixar como mensagem final para essa palestra de adoçantes é que não existem riscos desde que eu tenha por trás de mim, por trás do paciente, um profissional especializado e que eu busque orientações com profissionais especializados, que o que a mídia coloca sobre adoçantes, que o que eu recebi no meu WhatsApp ou no meu Messenger, enfim, nas minhas mídias sociais, ou que eu li e não tiveram um embasamento científico, duvidem e procurem esclarecer com os profissionais especializados. Os adoçantes são necessários principalmente para a população de pessoas com diabetes, principalmente aquela população que gosta de sentir o sabor doce. Então os adoçantes são uma opção e que, se tiver um embasamento de um profissional especializado por trás, ele vai ser seguro para ser seguido, certo? Se vocês tiverem dúvidas acerca de adoçantes ou de quaisquer outros assuntos sobre nutrição, deixem aqui nos comentários, nas mensagens, certo? E ao mês que vem a gente se vê. Um beijo a todos, se cuidem, e eu estou de máscara porque há necessidade. A máscara, ela não evita, mas ela protela muitas vezes a contaminação contra a Covid-19, contra o coronavírus. Então, usem máscaras, principalmente se vocês forem sair de casa, e evitem ficar conversando enquanto estiverem de máscara, para que a durabilidade dela seja muito maior e a gente evite aí uma contaminação. Ela não é 100% segura. Não adianta a gente usar máscara também e ficar toda hora tocando na máscara, porque as nossas mãos podem estar contaminadas e eu contamino muito próximo da entrada do vírus, que é a via oral, ou via nasal, ou via ocular. Então a gente tem que tomar esses cuidados também. Pôs a máscara, esquece de pôr a mão no rosto, tá? E se cuidem. Tá? A gente se vê no mês que vem. Um abraço a todos. Obrigada por assistirem o vídeo.